O Doutor Destino está chegando aos cinemas para liderar, ele ser o grande antagonista destes próximos filmes dos Vingadores. Mas hoje é dia da gente contar a origem desse personagem e o que torna ele tão fascinante. Também vou falar aqui sobre como eu acho que a Marvel vai adaptar essa origem dele dos quadrinhos para dentro do CM. Answers to me. For I am Doom. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente fazer um resumo completo da história do Doutor Destino nos quadrinhos, desde a origem dele até onde eu acho que a Marvel vai levar o personagem dessa vez nos cinemas. Vamos começar com a origem. Ele nasceu entre ciganos na Lativéria e o povo dele era um povo oprimido pelos mais ricos da região. A mãe dele, que era uma boa pessoa, uma cigana e uma bruxa, ela era uma maga na verdade, uma feiticeira, ela acaba fazendo um pacto com Mephisto para proteger o seu povo destes tiranos, desses lordes da região. Só que nisso acaba passando do ponto, é um pacto com Mephisto, né? Você não tá fazendo um pacto com um ser bonzinho que vai só querer te ajudar porque ele é muito altruísta. Esse pacto obviamente dá errado e crianças morrem no processo. Esses feitos meio desesperados da mãe do Doom acabam fazendo com que o próprio povo dela se revoltasse contra ela. Crianças foram mortas no processo, isso não é uma coisa legal de jeito nenhum, e eles acabam matando ela e ela vai para o reino do Mephisto. Ela vai para o Hell porque ela tinha vendido a alma dela em troca desse pacto que ela fez. E aí deste momento em diante, o jovem, a criancinha, Victor Von Doom, dedica a sua vida em estudar todas as maneiras possíveis de estudo para conseguir redimir a alma de sua mãe, para conseguir contatá-la e salvá-la dos domínios do Mephisto. E aí nisso ele vai estudando tecnologia e feitiçaria. O Victor Von Doom, ele é impressionante porque ele é praticamente tão inteligente quanto o Reed Richards, ele é um mecânico praticamente tão capaz quanto o Tony Stark e ele é um mago praticamente tão capaz quanto o Doutor Estranho. Não chega ao nível do Doutor Estranho, mas ele é um dos mais habilidosos feiticeiros da Marvel também. Juntando esses três, você tem sim um vilão extremamente perigoso e que pode sim se tornar o que a Marvel quer que a gente pense nesse momento, que ele é uma ameaça ainda maior do que Thanos foi em Guerra Infinita e Ultimato, nessa primeira fase da Marvel, a fase do infinito. E aí o Victor vai crescendo lá na Lativéria, fazendo diversos estudos, diversos experimentos, e ele acaba chamando a atenção de pessoas de outros países, e ele acaba conseguindo uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. E nesse momento ele nem pensa tanto, ele queria sair da Lativéria o mais rápido possível, porque ele teria mais meios também para fazer as pesquisas dele, e ele não ficaria lembrando da mãe dele constantemente, novos ares, também a dar uma relativizada em toda essa situação. O Victor Von Doom, vocês estão vendo aqui, ele vai ser aquele vilão que na história dele, ele é o herói. Ele crê que tudo que ele está fazendo é para um bem maior, então por mais que ele seja realmente um dos maiores vilões da Marvel, ele não acredita nisso. É mais ou menos o que a gente viu com o Thanos no UCM, a gente também vai ter com ele aqui, a gente tem com ele desde o começo das HQs. O Victor Von Doom, por ele ter crescido sozinho na Lativéria, sendo basicamente o único prodígio de lá, o maior gênio de tecnologia, o maior gênio estudioso, o maior gênio de matemática, de magia e tudo mais, ele está acostumado em ser o melhor do ambiente em que ele está. Só que quando você expande o seu leque, você tende a encontrar pessoas tão incríveis quanto você, ou até mais, e é aí que começa o problema egocêntrico, o problema de Victor Von Doom com Reed Richards. Porque ele encontra um garoto na mesma universidade que ele, que é ainda mais incrível, mais inteligente do que ele próprio. Então ele tem uma questão de ego muito afetado com o Reed, ele sempre vai querer superar o Reed, por mais que o Reed seja de fato mais inteligente que ele nunca, jamais vai aceitar isso, e esse é um dos pontos de maior fragilidade do Doom, talvez não, ele é de fato o ponto de maior fragilidade de Victor Von Doom ao longo de toda a história dos quadrinhos da Marvel. E é aí que começamos a origem do vilão de fato, porque o Doom estava fazendo os experimentos dele para conseguir acessar uma espécie de projeção astral, para conseguir se aproximar do inferno e conseguir tentar redimir a sua mãe. E aí nesse momento o Reed Richards estava lá, o Reed não tinha essa rivalidade com o Doom, ele não via o Doom com maus olhos da mesma forma que o Doom via ele. Para ele e o Doom poderiam se ajudar e poderiam conquistar coisas imensas juntos, unindo a inteligência dos dois para um bem maior. E nisso o Reed tá lá, ele vê um estudo do Doom, esse estudo de projeção astral e tudo mais, e fala pro Doom, ó, as contas estão erradas, se você continuar fazendo isso vai dar merda. O Doom escuta ele? Obviamente que não. Ele não receberia conselho de nenhuma pessoa na face da Terra. Quando é o Reed Richards principalmente, ele
faz questão de recusar sem nem revisar nem nada do tipo e continua fazendo os estudos dele até que dá merda, explode tudo na cara dele, ele fica com a cara desfigurada e ainda é expulso da universidade. Ele faz o quê? Ele culpa o Reed, ele fala que o Reed boicotou ele porque não aceita o fato dele, Victor Von Doom, ser mais inteligente, o que é uma grande mentira. Expulso da universidade, cheio de ódio, o Doom vai atrás de conhecimento mágico e nesse momento ele vai para o Tibete, não tem mais onde estudar e parte para lá. Chegando lá ele encontra monges guardiões, segredos místicos ancestrais e lá ele aprende o que é magia de verdade e forja com as próprias mãos a máscara e a armadura com um metal extremamente resistente que transformariam Victor Von Doom de uma vez por todas no Doutor Destino. Vocês sabem como funciona o processo de forja. Você esquenta o metal, molda ele, espera esfriar e depois que ele esfria, você usa. O Victor Von Doom esperou esfriar? Não esperou esfriar, então ele pegou a máscara ainda quente que ele tinha forjado e meteu ela na cara. A parte do rosto dele que não era desfigurada por conta da explosão acabou derretendo e grudando na máscara, ou seja, a máscara e o rosto do Doom agora são uma coisa só. Agora Victor Von Doom e Doutor Destino são uma coisa só, não dá pra ele remover. Há abordagens, pessoas que acham que ele fez isso por conta do ego, da arrogância, ele achou que não precisava esperar esfriar, e há pessoas que acham que ele fez, e é o que eu acho, né, e o que as HQs indicam também, que ele fez isso propositalmente, porque ele queria de fato ser uma nova persona, se tornar Victor Von Doom o Doutor Destino, o grande vilão, e não esperou a máscara esfriar, fundindo tudo aquilo, aquele metal no rosto dele para se tornar uma coisa só. Depois ele alcançar esse conhecimento mágico impressionante, um feiticeiro quase tão capaz quanto o Doutor Estranho Mago Supremo, ele volta a Latvéria e lá ele vê o povo dele sendo oprimido por um líder ditador. Ele depõe esse ditador, então ele tira esse cara do poder e ele próprio assume o poder da Latvéria. Eu acredito que é neste ponto que nós estamos com o Victor Von Doom no filme do Quarteto Fantástico dessa nova era da Marvel, porque em certo momento a Sue Storm ela faz uma conferência global com os líderes de todos os países do mundo e a cadeira da Latvéria é a única vazia, a bandeirinha tá caída, muito provavelmente porque o líder anterior foi deposto e o novo líder não quis revelar para o resto do mundo, ou porque eles ainda estavam neste processo de um conflito civil acontecendo. O Doom então assume o trono da Latvéria e a partir daí a coisa fica complicada, porque agora ele não é mais só um cientista rejeitado, ele é um monarca absoluto de uma nação inteira com exército, tecnologia avançada e total controle sobre seu povo. Inclusive, para o povo dele, pelo menos para a maioria, ele não é um líder tirano. Ele é alguém que tirou o tirano do poder e que é um rei mais justo, né? De fato, um rei, um líder, um monarca e tudo mais. O vilão do Doutor Destino, ele aparece quando o Victor sai da Latvéria, as ações dele perante o mundo inteiro. E o Victor Von Doom, não sei se eu já falei isso no vídeo aqui, mas é importante reforçar, ele não é um vilão na história dele. Para ele, na cabeça dele, todos os feitos dele são justificáveis para um bem maior. Se você quer ajudá-lo, você ajuda. Se você quer se opor a ele, ele vai te enfrentar. Nesse momento que ele tem o controle da Latvéria, ele tem todos esses meios de conquistar tudo que ele quer, recursos, exército e tudo mais, é que ele começa a se tornar um antagonista ainda mais recorrente do Quarteto Fantástico, porque ele precisa, na cabeça dele, ele precisa superar o Reed. É uma questão de ego, é uma questão de vingança, mas principalmente de validação pessoal. Ele precisa provar para ele próprio que ele é melhor, mais inteligente e mais formidável que Reed Richards. Um detalhe interessante do Doom também é que ele tem os Doombots, que são robôs que funcionam basicamente como clones dele. Então, diversos momentos que a gente estava vendo o Doom enfrentando alguns heróis nas HQs, quando esse Doom ele é destruído, a gente descobre que era um Doombot, era um robô, não era o Doom verdadeiro. Talvez isso aconteça nos cinemas para dar uma surpresinha na audiência. A galera fala, eita porra, acabou? E não acabou, era só um robozinho. Sabe quando você tá vendo Naruto e do nada tem um golpe ali, era só Genjutsu do Itachi? Então é basicamente isso que o Doom faz às vezes com esses robôs extremamente tecnológicos dele. Agora vamos falar dos poderes do Doutor Destino. Ele é um humano extremamente inteligente, está lá no ápice da espécie, da raça humana, rivalizando com Reed Richards e Tony Stark, como eu já falei aqui. Ele ainda tem esse plus de ter um nível mágico avançadíssimo que se aproxima do Doutor Estranho. A armadura dele é feita de uma liga metálica praticamente indestrutível, essa quase do nível do Vibranium, do Adamantium e tudo mais. Ela foi criada por ele próprio e ela foi equipada com uma variedade absurda de tecnologias e também pode ter sido imbuída, pode ser imbuída no CM com artes mágicas. Inclusive eu acho que ele tem na luva dele, já falei isso na análise do trailer, um totem, né, uma runa mágica que o permite, por exemplo, segurar o Stormbreaker com 2 dedos. Então eu acho que o CM vai usar muito isso, uma armadura que tem vários símbolos, a gente pode notar, vocês estão vendo aí,
que seriam runas mágicas que dariam ainda mais habilidades para o Destino quando ele estiver imposto essa armadura, o que vai ser sempre. Então ele sempre tá com ela, é uma coisa só, e todos esses quadradinhos, cada uma dessas runas daria um poder a mais pra ele, tornaria ele ainda mais perigoso. Ele não tem nenhum super poder igual o Homem-Aranha, por exemplo, mas ele fez os poderes dele. Então ele estudou magia, estudou tecnologia e montou um traje que o daria todas essas capacidades mágicas, tecnológicas no ápice. Ele é realmente o que aconteceria se o Tony Stark pegasse a armadura dele e falasse pro Doutor Estranho: coloca o máximo de magia que você conseguir aí e coloca o metal mais poderoso que você tiver. Seria isso que o Tony Stark poderia fazer para se tornar o que o Doom é nesse estágio dele. Ainda tem estágios muito superiores em termos de força também, a gente vai falar daqui a pouco. Sendo tão inteligente, querendo quebrar as regras da existência constantemente para chegar ao inferno, redimir a sua mãe e para outros feitos que ele acredita serem necessários, o Doom já barganhou com divindades e já roubou poderes de entidades cósmicas. Ele já roubou o poder do Surfista Prateado, de Beyonder, já manipulou o Homem Molecular, ele fez um monte de coisa, e toda vez que ele rouba esses poderes, ele acaba se tornando assim uma entidade cósmica, um ser aí sim extremamente poderoso, com um poder além do conhecimento humano. Então ele não tem um poder fixo, mas ele tem recursos intermináveis para conseguir basicamente o poder que ele quiser ao redor do mundo. É igual o Thanos quando vai coletando as joias do infinito, só que ele é de qualquer um. Se ele olhar a Wanda ali e ele quiser o poder dela, ele pode bolar um jeito de atraí-la, manipulá-la e roubar o poder da Wanda para ele e acabar tendo toda essa habilidade estrondosa que ele tem. Inclusive nas HQs, depois que a Wanda desaparece, que é o estágio que ela está atualmente na Marvel, ela reaparece lá na Lativéria com a memória completamente apagada, quase se casando com o Doutor Destino. Isso talvez não vá acontecer aqui, porque o Doom vem da Terra 828 e a Wanda que foi derrotada é a Wanda da Terra 616, então não dá pra ter essa história conectada. Se o Doom fosse da 616 também, então muito possivelmente a Wanda voltaria com ele. Isso anula o fato da Wanda, anula a possibilidade da Wanda estar ali com o Doom? Não anula, até porque quando a Wanda ela cai no Monte Undagor, o Monte Undagor e o Darkhold são um item único para todas as realidades. Ela pode ter sido jogada em uma outra realidade e pode sim ter acabado perto do Doom e o Doom estar manipulando ela. Ela pode ser uma daquelas 3 bruxas lativerianas que a gente viu na San Diego Comic Con. Vou fazer um vídeo disso também, das minhas teorias que vão um pouco diferente do caminho que a galera tá seguindo aí. Então ativa o sininho da notificação para receber o aviso deste vídeo também. Então agora vamos falar sobre como o UCM vai usar o Doom. A gente tem algumas citações ali, uma citação não, a gente tem esse easter egg, a Lativéria em Quarteto Fantástico, uma Lativéria que não colocou seu líder nessa conferência global, e a gente tem também Sue Storm narrando o que é o Doom no trailer de Avengers Doomsday, que eu fiz o meu react com alguns comentários aqui em cima. He used to be kind, he used to be caring. Everything he loved was taken from him. Ela fala que ele sempre foi o mais esperto da sala e que ele perdeu tudo o que ele tinha. Ela diz que ela sabia que ele estava ferido, mas não sabia o quão quebrado ele estava a ponto de fazer tudo isso. Então aqui sugere que quando a Sue e o Reed conheceram o Victor, ele não era tão quebrado quanto ele era nos quadrinhos, ou seja, sugere que o que ele perdeu não foi a mãe dele, e sim, talvez, a esposa e um filho. Então ele estava na universidade com o Reed, ele era tão genial quanto o Reed Richards, ou até mais, porque a Sue fala que ele era sempre o mais esperto da sala. Isso pode ter a ver também com o ego dele, que a gente já viu várias vezes, que eu citei aqui no vídeo. E aí depois ela fala que ele perdeu tudo e ficou extremamente quebrado, uma destruição aí que não tem volta, que levou ele para esse caminho sombrio. Então muito possivelmente eles vão tirar essa situação da mãe cigana dele, feiticeira, e colocar isso para o filho e a esposa. Seria até curioso se o filho fosse uma filha, fosse a Maguna Stark, que é a mesma atriz, ou alguma... A atriz deve estar bem mais velha, mas ainda assim faz sentido ela ser filha do Robert Downey Jr. E a esposa que ele perdeu poderia ser interpretada pela Gwyneth Paltrow, porque aí seria a Pepper e a Maguna de novo. Só que aí ia confundir mais ainda as pessoas. Eu acho que eles não vão fazer isso, por mais que eu veja uma pequena possibilidade deles irem por esse caminho, tá? Ser basicamente tudo que o Tony Stark teve em um outro mundo, um mundo paralelo, mas sendo com o Victor Von Doom. É o rosto do Tony Stark, é o rosto da esposa do Tony Stark, da filha, tudo igual, e ele poderia ter perdido esses dois. Eu não acho que eles vão fazer isso, tá? Só tô jogando aqui
a possibilidade. E uma coisa que o Robert Downey Jr. falou quando ele foi anunciado como Victor Von Doom é New Mask, Same Task, ou seja, nova máscara, mesmo objetivo, mesma missão. A missão do Tony Stark era de colocar uma armadura ao redor do mundo, proteger o mundo contra ameaças externas. Eu já falei isso várias vezes, eu acho que a missão do Doom vai ser essa mais escalonada, proteger o multiverso dessas incursões que estão ameaçando destruir toda a existência. Então eu acho que o Doom vai ver esse objetivo, essa necessidade de proteger o multiverso, destruindo algumas realidades, enquanto os heróis vão querer salvar todas as que eles puderem, e aí que a gente vai ter este contraponto. É basicamente o que o Thanos faz. O Thanos descobre uma necessidade do universo, de falta de recursos, e ele fala, para eu resolver isso eu preciso matar metade do universo. No filme do Homem-Aranha tem uma menina que pergunta por que ele não dobrou os recursos, mas não dá pra fazer isso, tá, gente? O Thanos faz isso, ele salva o mundo na cabeça dele sendo o herói, enquanto os heróis ficam indignados porque ele massacrou metade da vida do universo inteiro e colocam ele realmente como um titã louco que acha que tá certo. O Victor Von Doom vai fazer isso numa escala multiversal, ou seja, ele não vai ter problema nenhum em destruir alguns planetas para impedir que essas incursões destruam todo o multiverso. E aí a gente caminha para uma saga que a gente tem nas HQs, que é a segunda saga das Guerras Secretas, quando o Doom impede as incursões, roubando poderes do Beyonder e manipulando o homem molecular para criar o mundo bélico. O mundo bélico, que é uma junção de vários mundos que estavam em incursões, que estavam em colisão direta. Ele cria um mundo próprio, juntando recursos, juntando artifícios e características destes vários mundos que estavam por ali, e ele se torna uma divindade deste mundo bélico. Ele é o criador desse mundo bélico e ele está ali como o centro de tudo, o Deus Destino, basicamente um ser onipotente, onipresente, e todas as pessoas que vivem nesse mundo bélico não sabem da existência de mundos anteriores. Elas acham que a existência foi toda ali, neste mundo bélico. Só para vocês terem noção como o Victor tem inveja do Reed. A sua esposa dele, a Valeria Richards, é filha dele, então ele meio que rouba a vida do Reed e se torna este grande líder do mundo todo, de toda a realidade. Lá ele é o todo-poderoso, o inquestionável, e as pessoas não lembram que houve outro mundo, houveram outros mundos antes disso. E aqui a gente vem bem também numa motivação do Thanos em Ultimato, porque se vocês lembrarem, o Thanos vira pro Tony Stark, o Thor e o Capitão América. Ele, depois de ter visto o que o Thanos do futuro lá fez, ele fala, né? Pô, eu salvei vocês, eu cortei metade da vida do universo para que a outra metade pudesse prosperar, e vocês me retribuem dessa forma. O que eu tenho que fazer agora, quando eu conseguir pegar as joias de novo, o que eu vou fazer é criar um mundo novo do zero. As pessoas não vão saber o que foi tirada delas. With the stones you've collected for me, create a new one, teeming with life, that knows not what it has lost, but only what it has been given. Isso, pra mim, essa é a trama que a gente vai ver em Doomsday e em Guerras Secretas. Em Doomsday a gente vai ver o Doom coletando, sei lá, parceiros ao longo dessas realidades para que ele consiga criar este mundo bélico. E aí, em Guerras Secretas, eu acho que a gente vai ver os heróis da Marvel dentro desse mundo bélico, descobrindo o que o Doom tá fazendo e derrotando ele no final das contas. E aí, de novo, o Doom não vai ser um vilão. Você vendo que as realidades então estão em destruição, você vendo que muitos dos Vingadores causaram isso, o Doom fala no trailer, vocês estão vivendo vidas roubadas, está na hora de vocês devolvê-las. Ou seja, o Capitão América voltou no passado e ficou com a Peggy, não era para ele fazer isso, enquanto o próprio Tony Stark morreu salvando todo mundo e perdeu a filha e a mulher. Elas ficaram vivas, mas ele não pôde usufruir disso. O Capitão América voltou, usufruiu disso tudo porque ele tem um filho. A gente vê no começo, na ceninha, que ele tá com um bebê. Então, além dele estar casado com a Peggy, ele tem um bebê. O que foi tirado do Tony Stark, o Capitão América viveu numa linha do tempo que não era para ele estar. A gente tem isso voltando várias vezes, e o discurso do Doom indica que não vai ser só o Steve Rogers que vai ter roubado esta vida, mas vários outros. E ele pode culpar essas pessoas pela morte do filho, da filha e da esposa dele. Talvez isso tenha sido causado realmente por alguma incursão. Talvez ele tenha, sei lá, sido jogado na realidade 828, depois da realidade dele ter sido destruída, e aí ele quer essa vingança. Mas, de alguma forma,
essas incursões vão causar a morte das pessoas que o Doom ama. E aí ele vai querer essa vingança também somada a essa necessidade de impedir que novas incursões acabem acontecendo. Uma coisa que eu falei também há um tempo e volto a acreditar que isso vai acontecer foi na análise, acho que do primeiro trailer. Eu acho que o Doom ele não vai chegar destruindo os planetas, ele vai chegar tentando realmente angariar ajudantes. Então ele vai chegar na realidade dos X-Men e vai contar a história. O Magneto e outra galera podem falar, eu concordo com você, vou com você. E ele vai formando um time dele ali, eu acho que isso pode acontecer. E ele chegando na 616, se ele conta pro Doutor Estranho o que tá acontecendo, o Doutor Estranho já tem conhecimento das incursões, o Doutor Estranho vai ficar do lado dele e vai ajudar ele assim como o Doutor Estranho faz nos quadrinhos. O Doutor Estranho não é coagido a ajudar o Doom, ele ajuda o Doom porque ele acha que é o certo a se fazer, e eu acho que isso também pode acontecer aqui dentro do CM. E pra finalizar, eu acho que a escolha do Robert Downey Jr. vai ser justificada no final disso tudo, porque como eu contei pra vocês, o Doom tem motivação, o Doom tem ações, feitos que não colocam ele como um vilão que só quer o mal, como por exemplo o esqueleto do filme do He-Man. Ele é um vilão que tem um propósito, que na cabeça dele é um propósito de heroísmo, está disposto a fazer um sacrifício que os outros não estão, para salvar o máximo de vida que ele realisticamente sabe que ele pode salvar. E aí eu acredito que isso tudo vai acabar com esse soft reboot da Marvel voltando a ter uma realidade só, que vai mesclar feitos ali de outras várias realidades, e aí a Marvel pode dar uma mexida nisso de uma forma bem criativa. E eu acho que o que vai acontecer com o Doutor Destino é que no final dessa história nas HQs, o Reed Richards derrota o Destino, para variar um pouco, quando o Destino é uma divindade, ele ainda assim tem problemas com o Reed. Quando ele descobre que o Reed está no mundo bélico que ele criou, ele cria sem o Reed, mas o Reed estava numa nave ali, ele acabou sendo preservado e ele acordou ali também. Ele descobre isso, ele começa a se perder, aí ele vai deixando brechas, o Doutor Estranho vai desconfiando, outros seres vão desconfiando dele, ele acaba perdendo tudo que ele foi construindo ao longo do tempo, e no final o Reed Richards rouba o poder dele e fica com o poder desse criador, e ao invés dele responder, se vingar do Doom, ele desfaz tudo que o Doom fez, trazendo toda a vida de volta, e ele ainda reconstrói o rosto do Doom, deixa o rosto do Doom do jeitinho que estava antes da primeira explosão. Aí o Doom volta a conseguir não usar a máscara, pensa que o Reed morreu no processo de fazer isso tudo, que o Reed se sacrificou, e vive uma vida sem preocupações. Eu acho que isso vai acontecer porque neste momento o Doom vê que o Tony Stark está em coma, está desacordado, não tem um Homem de Ferro, e ele que já conhecia o Tony Stark, já tinha um certo apreço pelo Tony Stark. Se o Tony Stark não está aqui para ser o Homem de Ferro e essas pessoas precisam do Homem de Ferro, eu vou me redimir assumindo o manto do Homem de Ferro, e aí ele se torna um infame Homem de Ferro. Os heróis não confiam muito nele, mas ele tenta fazer o bem de fato, e pra mim é assim que vai acabar essa história de Guerras Secretas. Vai acabar com esse mundo bélico e essas outras realidades se fundindo em uma coisa só. Aí vai começar a nova era da Marvel, e o Victor Von Doom, quando tiver o rosto dele reconstruído, ele vai ver que as pessoas da realidade que ele está, que vai ser primordialmente a realidade 616, então a realidade que a gente viu em Homem de Ferro 1 até Ultimato, até WandaVision e tudo mais, todas as séries e filmes que a gente teve depois disso, essa realidade vai ser a realidade primordial que vai dar sequência no futuro da Marvel. E eu acho que o Victor vai ver que o rosto dele, para essas pessoas, é o rosto do herói Tony Stark, o Homem de Ferro que morreu salvando toda a humanidade na batalha de Ultimato. E aí eu acho que ele vai aproveitar que as pessoas já conhecem o rosto dele como o rosto de um herói e vai acabar assumindo o manto do Homem de Ferro. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer, e no final de Guerras Secretas, o Robert Downey Jr. então voltaria a interpretar o Homem de Ferro. Vai ser Victor Von Doom Homem de Ferro, assim como acontece em Infame Homem de Ferro, mas eu acho que vai ser bem dessa forma. Então eles vão dar um jeito ainda de trazer o Homem de Ferro de volta, sendo interpretado pelo Robert Downey Jr., e aí justificaria a escolha do Robert para fazer este personagem do Victor Von Doom. O Von Doom e o Homem de Ferro têm várias relações nas HQs, mas eu acho que é essa abordagem que eles vão escolher para justificar essa escolha, e no final seria realmente emblemático, tá? Eu acho que eu ia gostar bastante. Tem muita gente que chama a escalação do Robert Downey Jr. de preguiçosa, para ser o Destino, né? De preguiçosa, de falta de coragem e tudo mais, mas depois da estranheza do momento do anúncio, eu comecei a gostar muito disso, e eu acho que esse final dele se redimindo e assumindo o manto do Tony Stark, porque as pessoas se identificam com esse rosto sendo o rosto do Tony Stark, eu acho bem bonito, bem poético, e aí ele voltaria a assumir esse manto, mas aí também não seria o Homem de Ferro combatente, seria mais numa posição de tentar fazer o bem até o momento que essa natureza mais arrogante do Doom tomasse conta de novo, e aí ele fosse tirado de jogo de uma vez por todas pra Marvel da sequência, nessa nova era que a gente vai ter X-Men, vai ter o Homem-Aranha guiando tudo também, e outros
outros heróis surgindo com mais importância. Essa é a história completa de Victor Von Doom e também o que eu acho que vai acontecer com ele no UCM e toda essa trajetória desses dois próximos filmes dos Vingadores. E também falei em um outro vídeo que tá linkado aqui em cima sobre essa teoria de que teriam 2 Doutor Destino nos trailers, porque um tem olho verde e outro olho castanho. Eu não acredito nisso, mas expliquei tudo no vídeo que tá linkadinho aqui em cima, depois assistam também. Então é isso, pessoal, se gostou não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho porque vão sair os vídeos das bruxas latiferianas e outros conteúdos de Marvel e de outros universos da cultura pop, e também dá o hype up que ajuda bastante a gente do canal. É isso, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.